Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Versículo 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus aplica a sua palavra ao seu coração. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça a Deus. Senhor Deus, graças te damos pelo teu amor e graça por reunir tua igreja nessa manhã. Eu te peço, Senhor, que eu possa ser claro e correto e fiel às tuas escrituras e que o Senhor fale aos corações e às mentes nessa manhã e aquelas pessoas que também nos escutam, Senhor, nas plataformas digitais. Que o Senhor possa abençoar suas vidas. Peço, Senhor, me dê graça, força, me oriente segundo o teu Santo Espírito. Tudo isso eu te rogo no nome de Jesus. Amém. Como eu falei, irmão, a mesma ordem aqui é introduzida do que Paulo tinha falado aos Efésios aqui do versículo 22 até o versículo 33 do capítulo anterior. Toda mulher, partindo de um ponto principal, temor ao Senhor. Mulher, ela é submissa ao marido no Senhor. E o marido ama a esposa no Senhor. Agora os filhos, da mesma forma, no versículo 1, obedecei aos vossos pais no Senhor. Esse é o princípio que rege praticamente todo o texto aqui que a gente vai falar. Essas pessoas a gente entende que tinham sido salvos pela graça de Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós estamos na parte prática da carta. Aquelas pessoas tinham escutado o Evangelho de forma grandiosa, a criar um grande relato sobre a salvação, do capítulo 1 ao capítulo 3. Elas tinham entendido e supõe-se que também elas tinham sido salvas e regeneradas, e agora elas tinham uma nova vida, e uma vida agora cheia do Espírito Santo. E essa vida cheia do Espírito Santo impõe aquelas mulheres agora, quando no contexto do lar, a submeter, mas também a amar seus maridos. E os maridos amam agora suas esposas, e agora o papel dos filhos e dos pais. Quando Paulo fala aqui, não é como nossa época, mas também naquela época o conflito familiar sempre existia. Desde que o pecado entrou no mundo, o desmantelo começou, para ser bem paraibano. O desmantelo, a gente se afastou de Deus, a gente começou a querer ter uma vida a partir de nós e se distanciamos do Senhor. Paulo fala como era aquele contexto, quando a gente olha lá em Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 30, dá para a gente entender quando Paulo fala da mulher e o marido e agora dos filhos aos pais. Quando Paulo diz lá em Romanos 1, 28 ao 30, ele diz: e como eles, falando do comportamento daquelas pessoas naquela época, e como eles não se importavam de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. E ele coloca aqui o que a gente vai tratar aqui: desobediente aos pais e às mães. No capítulo 3 de Timóteo, de 2 Timóteo, ele diz também sobre esse contexto: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. É fato, irmão, nós também vivemos numa sociedade conturbada, e que talvez, acho que 60% a 70% dos problemas hoje, quando a gente trata na área policial, é problema familiar. 70% a 80% das ocorrências, família. E também eu acho que os problemas que surgem também a partir disso, surgem também da família. A família, principalmente nessa sociedade, a família está sob ataque. Ela está constantemente sendo atacada.
seja na mídia, seja nas leis escritas. De toda forma, a família tem sido atacada. E é pertinente para nós, nessa manhã, escutar aqui também, como a gente escutou o papel da mulher e do homem, escutar o papel do como ele deve ser como filho, e os pais, como devem também criar seus filhos. E ele começa: filhos, obedecei a vossos pais. Né? Há um ataque sobre a família. É bastante complicado criar filhos. É bastante complicado conduzir eles para o bem. Conduzir para o certo, conduzir para o justo, conduzir para que eles venham fazer o que é correto diante da sociedade e, sobretudo, meus irmãos, é bastante difícil conduzir seus filhos no caminho do Senhor. Porque seus filhos não brinquem. A própria carne dele já nasce com essa natureza, e nós entendemos isso. Nossa natureza, ela é pecaminosa. É como um terreno que você deixa lá, limpa ele, e daqui a 2 meses tu vai olhar. Esse terreno está cheio de mato, de espinhos. Assim é o coração de todo ser humano. Desesperadamente carente da graça de Deus. Se ele for deixado só, ele por si só gera pecado, produz destruição, produz perigo para ele e para outras pessoas. Os perigos na criação dos filhos, na família, não só tem um perigo na interferência do Estado, mas nós vemos na interferência da mídia, que tem acabado com a mente de forma virtual. O entretenimento tem acabado de forma permanente com a mente dos nossos filhos. Isso é fato. O entretenimento no nosso lar, de certa forma, é bom, né? Mas ele traz um prejuízo terrível sobre as famílias. Isso é fato. Ele distancia famílias. Antigamente, você percebe que as famílias tinham uma televisão lá na sala, né? Aquela televisão tubão lá, e todo mundo assistia junto, né? E era regrado normalmente pelos pais e pelas mães, o que deviam assistir. Mas cada um agora tem um smartphone, inclusive os filhos. E cada um vai para o quarto e assiste o que quer, e vê o que quer. Esse é um perigo mortal. Esse é um perigo que tem distanciado as famílias. Esse é um perigo difícil para que os pais e as mães, quando eu digo pais, mães, pais, têm que combater nessa geração nossa virtual. Não há mais amor tanto pela leitura. Até quando se prega um sermão dentro das Escrituras, as pessoas muitas vezes não suportam, porque um desses perigos é a mente ser tomada pelo aprendizado de forma virtual. As pessoas não querem mais ler, mas querem assistir um filme, querem assistir sobre aquele assunto, mas não quer se debruçar sobre aquele assunto. Esse é um perigo também. De outra forma, o diabo usa para infectar a mente e o coração das crianças. Aqui, filhos, Paulo fala crianças. Supõe-se aqui que eram jovens, mas todos nós somos filhos, né? Todos nós devemos obediência aos nossos pais. E há um grande desafio, meus irmãos, em lançar bases bíblicas nessa geração. Nossa geração é relativista, ou seja, não há mais verdade. O perigoso dessas ideologias, homossexualidade, feminismo, outras ideologias que têm entrado no seio também da família, ela é perigosa, porque ela é relativista. Ela impõe a verdade que você acha que é verdade. Ela impõe aquilo que você acha que é certo. O perigoso dessas ideologias é porque não há um conceito de verdade absoluta. E nós, como cristãos, cremos em verdades absolutas. O perigoso dessa tendência relativista é que eu tenho minha verdade e você tem sua verdade. As pessoas vão sendo criadas com isso. Basta olhar na universidade. Não, você tem sua opinião, eu tenho a minha. E coisas cruciais na vida, não existe relativismo.
Não existe relativismo. As verdades também são líquidas. Não existe mais verdade sólida a partir também desse relativismo. E outro ponto foi o que eu falei, o aprendizado virtual. As pessoas não querem sentar, se debruçar, ler, aprender, escutar o pai e a mãe. É um grande desafio. Eu não digo só para mim, mas para vocês também que estão me escutando, que é um grande desafio colocar o culto no lar. Sentar, ler as Escrituras, explicar as Escrituras, louvar o Senhor, porque a mente, de certa forma, e os corações estão presos às questões virtuais. Basta você passar aí, dificilmente você vai ver pessoas conversando, mas é mais sentada e olhando seu smartphone. Eu não estou dizendo que não seja certo, não você ter seu smartphone, usar ele para a glória de Deus, usar de forma correta, mas de certa forma isso atrapalha, e principalmente nossas crianças. Nossos filhos. E há uma ordem aqui: filhos, obedecei, ou seja, prestem atenção, abram seus olhos, obedecei a seus pais. Obedeçam aos seus pais. Essa palavra obedecer significa prestem atenção o que seus pais estão falando. Prestem atenção o que eles estão falando. É estar debaixo da autoridade dos pais, é ser obediente, escutar sob a autoridade dos pais, porque isto é justo. Obedecer significa dar ouvidos, e não a obediência mecânica, descontente. E não obedecer, eu vou obedecer porque eu tenho que obedecer. Eu vou obedecer porque senão eu apanho. Eu vou obedecer senão eu vou sofrer consequências. Não é esse tipo de obediência. E Jesus repreendeu os fariseus em relação a essa obediência. Essa certa obediência de lei, mas eles não se apegavam ao espírito dessa obediência, que é mais profundo. O significado profundo da lei. Eles não se apegavam. Obedecer não significa apenas escutar, mas fazer o que os pais querem, para a glória de Deus, sobretudo. Não obedecer apenas a letras. Os filhos aqui, eles devem demonstrar para esse mundo fora aí, para as pessoas que ainda estão incrédulas, que eles podem representar um papel dentro do lar, para a glória de Deus, obedecendo os seus pais. Mas se você perguntar como os filhos, por que os filhos devem obedecer seus pais? A pergunta do texto aqui, por que os filhos devem obedecer seus pais? E existem 3 razões aqui no texto. A primeira delas está no próprio texto, no final. Porque é justo, porque é certo. Deus colocou uma coisa inata em nossos corações, seja no ímpio ou seja no justo, de que é certo, do que é certo. As pessoas normalmente fazem porque acham que é certo. E o texto aqui diz: a primeira ocasião que devemos obedecer nossos pais é porque é justo. Essa palavra significa dikaios, que significa aplicado àquele cidadão que é modelo, que age de forma justa, correta, reta e honesta. É um cidadão que guarda a lei. É um cidadão que age de forma correta. É uma pessoa que age sabendo o que é certo, o que é verdadeiro. E Deus estabeleceu esse princípio moral. Deus não foge desse princípio moral, que devemos fazer o que é certo, o que é justo. Nós devemos fazer assim, desde a criação, assim como Deus estabeleceu ali, nos versículos anteriores, que ele cita o marido e a mulher, colocando eles lá, remontando eles lá a Gênesis, a união do marido e mulher. Podemos dizer que o apóstolo Paulo nos fala também desse princípio, que não devemos questionar as autoridades dos pais, porque é justo, porque nós devemos primeiro a nossa existência também aos nossos pais. Isso é correto. Por mais que você tenha um pai ímpio, por mais que você tenha um pai que não é temente a Deus, você deve obediência a ele. E fazendo isso, você está fazendo o que é justo. E fazendo isso, você está fazendo o que é correto. E fazendo isto, você está fazendo o que é honesto. E fazendo isso, você também está guardando a lei.
Hoje o Estado ele tem entrado no seio da família e tem posto isso. Nós recebemos várias ligações de filhos denunciando os pais. E quando você vai na situação, você percebe que o pai não só deu uma simples ordem, faça isso, e ela se recusou a fazer. E o filho se recusou a fazer. E o pai ameaçou a disciplinar, ou a mãe. E ela se recusou a fazer. E quando o pai e a mãe ia exercer a disciplina, ela liga para a polícia. Isso é a inversão. E sabe o que acontece? No papel do Estado, você chega lá e diz o que aconteceu. A mãe, você não escuta muitas vezes a mãe. E o Estado, de alguma forma, tem tirado o papel essencial do pai e a mãe em disciplinar seus filhos. Não de forma cruel, mas de forma que eles sejam conduzidos ao certo. É verdade? Eu lembro aqui que o pastor Rony falava que lembra que o pai dele sempre mantinha a honestidade dentro de casa. Isso serviu como baluarte para a vida dele. Obedeçam seus pais, primeiro ponto, porque é justo, porque é certo. Porque esta é uma ordem dada para todos. Eu entendo aqui que é uma ordem dada para todos. Uma obediência. Agora nós vamos se aprofundar mais. Essa obediência nossa como igreja não deve ser apenas moral. Não apenas moral pela lei que é certo fazer, que é obedecer aos pais, porque é justo, porque é correto, porque é certo. Ele se aprofunda mais, de forma particular. E o versículo 2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque Deus mandou. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, porque Deus estava disposto a incutir, quando ele falou isso, na mente daqueles de Israel, lá em Êxodo 20, porque era de extrema importância. Essas são daquelas leis que, quando negligenciadas, todo o resto entra em colapso. Todo o resto entra em colapso. Quando a família não vai bem, a igreja não vai bem. Quando a família não vai bem, a sociedade também não vai bem. É um efeito cascata. É um efeito que desemboca na igreja. É um efeito que desemboca na sociedade. E Deus estabeleceu isso porque Deus é Deus. Gostemos ou não, a destruição do lar levará finalmente à destruição em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Nossa relação de pai com filho deve agora refletir da nossa relação agora de Deus, Pai, com o nosso Pai eterno. É uma réplica, é uma pregação de toda essa relação. Assim como não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, não farás outros deuses para si. Esse texto tem a mesma importância. Honra teu pai e a tua mãe. Reverencie ele. Que ele seja digno de honra. Que ele seja digno de respeito. É tão importante como não matarás. É tão importante como não adulterarás. E honrar implica em acatar de maneira muito mais elevada. É mostrar espírito e consideração de forma não externa, mas também interior. Não é uma forma mecânica, mas em forma interna. Em ambos, o pai e a mãe têm a mesma autoridade. E olha o que Deuteronômio 27:12 vai falar. Maldito todo aquele que desprezar o seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém. Esse é um mandamento com promessa. Isso não quer dizer, eu pesquisando em alguns comentaristas importantes aí, ele diz que isso não quer dizer, mas alguns comentaristas dizem, chegando à conclusão desse, porque é um mandamento com promessa, e os outros não são com promessa,
Por que os outros não são promessas? Porque Paulo aqui está enfatizando que é o primeiro mandamento com promessa. Alguns vão dizer porque é da segunda tábua da lei e Deus está enfatizando que esse seja um mandamento com promessa. Mas uma forma simples que eu encontrei de falar aqui é que, primeiro sim, porque é de primordial importância, assim como os demais. Assim como você não deve matar, assim como você não deve adulterar, assim como você não deve adorar outro Deus, assim também você tem que honrar o seu pai e sua mãe. O mundo está colapsado por aí. Olha nos presídios. Pessoas também que não escutaram seu pai e sua mãe. Pessoas que eu tenho testemunhos particulares dentro da minha família. De pessoas que não honraram o pai e a mãe. E até hoje vivem conturbados. Até hoje vivem sem paz. Até hoje não tem direção. Porque nunca escutaram o pai e a mãe. Porque nunca quiseram dar valor o que Deus estabeleceu para a vida deles em obediência. E você vê os resultados aí. O cara diz, não falo da minha mãe não, mas sempre desobedeceu ela. Não falo do meu pai não, sempre desobedeceu ele. Sempre desobedeceu. E quando Deus faz essa promessa, há um resultado para essa promessa. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. E qual o resultado dessa promessa? O versículo 3 nos diz, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para que sua vida vá bem. Eu nunca conheci filhos desobedientes aos pais se darem bem, ou construírem um amor firme para com outras pessoas. Isso é dados estatísticos. Todos aqueles que não tiveram direção dos pais, cara que há exceções, mas todos aqueles que não honraram o pai e a mãe, todos aqueles que não honraram o pai e a mãe, não tiveram uma vida em paz. Sempre tiveram algo faltando na vida deles. Ou não souberam criar seus filhos direito, ou deram permissibilidade demais para os filhos, ou tentaram construir o filho da sua maneira, porque não escutaram seus pais. A Bíblia fala, sejamos aguçados no ouvir e tardios no falar. Isso se aplica à nossa vida com nossos pais. Isso se aplica dos filhos para com os pais. Isso não quer dizer que você obedeceu seu pai e sua mãe, você vai viver de forma centenária. Eu estou vivendo de forma centenária porque há outras coisas que, se nós desonrarmos a Deus, se nós distanciamos de Deus, nós teremos uma vida, sim, de fracasso. Nós teremos, sim, uma vida de desilusão e sem paz, sem verdade. Nós caminharemos em escuridão. Não quer dizer que você, obedecendo seu pai, você vai ter uma vida próspera. Eu obedeci meu pai, eu vou ter uma vida rica. Não é o resultado que o texto quer dizer aqui. O resultado aqui quer dizer que você vai ter uma vida abundante sobre o cuidado de Deus, sobre a bênção de Deus. E eu creio aqui que ele fala de filhos que servem a Deus, filhos que amam a Deus, filhos que são cheios do Espírito Santo de Deus. E é natural que esses filhos, sendo cheios do Espírito Santo de Deus, tendo uma nova natureza, eles vão honrar seus pais. Eles têm uma nova natureza, eles não têm uma nova natureza caída. Eles não têm uma natureza mais devassa. Paulo constantemente olha a partir do capítulo 4 e diz, olha, não vivam mais assim, vivam assim, porque vocês não devem entristecer o Espírito Santo que habita em vocês agora. Porque vocês agora são cheios do Espírito Santo e procurai se encher mais. Então aquela pessoa que é salva, o filho que é salvo, ele honra o pai e a mãe. Ele presta obediência. Então ele vai bem pelo esse primeiro resultado, porque ele serve a Deus. Porque a vida dele é abundante, porque ele ama ao Senhor. Porque ele vive sob o cuidado de Deus. Você não faz nem um favor
ao ímpio quando você diz que tudo vai bem na vida dele. Você não faz nenhum favor ao ímpio, aquela pessoa que não conhece Deus, que tudo vai bem na vida dele, por mais que ele seja próspero, por mais que ele tenha uma vida saudável, por mais que ele tenha uma vida de vento em popa, próspero, tudo dá bem na vida dele, você não diz. Lembra do rico de Lázaro? O rico não tinha nenhum sofrimento, mas quando chegou a morte dele, após isso, foi terrível, foi horrível para a vida dele. Então, esses filhos são abençoados quando honram o pai e a mãe. Eles têm vida longa, porque eles são abençoados, não sobre a bênção do próprio pai. Deus te abençoe, meu filho. Não sobre essas palavras só, mas pela bênção do próprio Deus. O próprio Deus guiará ele. O próprio Deus cuidará dele. Em Provérbios, claro, falando de nós, filhos como servos, e o Pai, Deus está no céu, fala em Provérbios, constantemente ela adverte os filhos para que sejam obedientes aos seus pais e fujam e evitem as armadilhas. Em Provérbios 3, 1, 2 vai dizer: filho meu, não te esqueça da minha lei, o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Em Provérbios 4, 1 vai dizer: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecer a prudência. E ainda no mesmo capítulo, versículo 10 e 11, ele diz: ouve, filho, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Filho sábio, lá no Provérbios 10, 1, filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho sensato é a tristeza da sua mãe. Eu acho que o meu maior presente para qualquer mãe aqui que conhece Deus é ver seus filhos caminhando, é ver seus filhos servindo a Deus. No maior presente. E eu chego aqui ao ponto supremo, que é voltando ao versículo 1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Esse é o ponto supremo. Esse é o ponto supremo da obediência no Senhor. É justo, é certo, é honesto, porque Deus mandou, mas primeiro, porque é no temor do Senhor. É um novo senso de realidade que você cria. Esses filhos obedecem aos seus pais porque primeiro eles conhecem ao Senhor. Esses filhos escutam seus pais porque primeiro eles escutam a Deus, porque eles primeiro temem a Deus. O novo senso de realidade do Deus vivo foi criado na vida dele. Ele entende que ele era morto e agora ele vive por causa do Senhor. Ele entende que ele tem uma nova roupagem por causa do Senhor. Ele entende que ele estava morto em delitos e em pecados e agora ele vive por meio de Jesus Cristo. Essa nova realidade está no coração, na mente e em toda a vida dele. Então essa obediência se torna fácil. Assim como a mulher que se sujeita ao marido no Senhor, e o marido que ama a sua esposa também no Senhor, como Cristo amou a igreja, não há como provocar ou tentar empurrar pessoas à obediência. Elas vão fazer de forma carrancuda, de forma desanimada. Elas vão à força. Por isso que a maior transformação que pode acontecer nos nossos corações é a transformação espiritual. É a regeneração. Pode colocar culto de cura e libertação. Você promete uma coisa que você não pode oferecer. Você agenda o Espírito Santo. Mas se Deus regenera as pessoas, se Deus regenera o coração das pessoas, aí há nova vida. Aí é uma vida de obediência em todos os sentidos. Aí nós amamos a palavra. Aí nós amamos nossos irmãos.
aí nosso sentido de visão muda, nossa cosmovisão muda. A realidade desse mundo fora muda quando nossa realidade é transformada. Quando começamos a temer o Senhor, nossa realidade muda. É uma total abertura que antes a gente não fazia a vontade de Deus, agora, pelo temor do Senhor, a gente faz a vontade dEle. A gente obedece Ele. A gente vive uma vida em arrependimento, se afastando do mal, se afastando do pecado. Antes, o pecado que era tão amado por nós, agora ele é combatido. Você se distancia dele. Essa nova natureza faz isso. Essa nova natureza nos traz essa suprema ordem de obediência, primeiro no temor do Senhor. É o grande propósito da obediência. Pode-se substituir esse temor do Senhor como confiança no Senhor. Agora, você não confia em carros, nem em cavalos, nem na sua própria vida, mas nós confiamos no Senhor. Até aquele grande dia que nós nos apresentaremos diante do Senhor. Tudo o que nos resta é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro. As pessoas que nem conhecem o Senhor, nem têm o temor do Senhor, consecutivamente, o que elas vão apresentar diante de Deus? Eles só têm eles próprios para apresentar. Horácio Bona, ele vai dizer, como iremos a Deus? Como iremos a Deus? O que nós vamos apresentar diante de Deus? O que nós temos para apresentar? Nossos pecados. Nossos pecados. E se os pecados não forem pagos, o que será para aquelas vidas que não conhecem o Senhor Jesus? Será terrível. Mas nós, como sua igreja, aqueles que foram salvos não pela força humana, não pelo nosso intelecto, mas pela graça no Senhor Jesus Cristo. E pela fé nós confiamos agora a nossa vida ao Senhor. Assim temos a condição agora de se sujeitar como filho ao nosso Pai, que muitas vezes é incrédulo, que muitas vezes não nos entende. Um testemunho pessoal. Quando eu comecei a namorar com minha esposa, os pais dela eram extremamente incrédulos. E às vezes até impediam ela de ir para a igreja. Ela não vai hoje. Eles diziam, ela não vai hoje. E um sentava do lado, outro sentava do outro. E quando eu ia lá no final, um caía do lado, outro caía do outro, embriagado. E ela perseverou confiando no Senhor. Eu pedi permissão a ela para contar isso. E ela perseverou confiando no Senhor. E pelo testemunho dela, acredito, o Evangelho entrou naquela casa. E hoje, eles são salvos na pessoa de Jesus. Pelo temor do Senhor. Acredite que primeiro, pelo temor do Senhor, seus pais podem ser mudados. Pelo temor do Senhor, seus filhos podem ser mudados. Sua vida com Deus é o que o versículo 4, capítulo 5, versículo 14, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É isso que Deus faz na nossa vida. Por meio do Evangelho, nós mudamos nossa realidade. Por meio do Evangelho, nós mudamos todas as coisas. Se nós apresentarmos ao mundo aí fora que você está bem se você tiver saúde, que você está bem se você estiver próspero, que você está bem se você tiver uma casa na praia, um apartamento, se você passou naquele concurso tão desejado, naquele concurso tão festejado, e você não tem Deus. As pessoas têm que saber ao mundo que elas têm que temer ao Senhor. Temer não em medo, mas em obediência, em amor e sujeição. Porque como o texto bíblico fala,
que por amor eterno Ele nos atraiu. Ele teve misericórdia de nós. Se a natureza diz que é justo obedecermos nossos pais, a lei salienta: honra teu pai e tua mãe, porque é uma promessa. E como cristãos, Cristo pede para que façamos essa grande e poderosa razão no Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos aí fora, no seio da nossa família, e muitas vezes eu não conheço a realidade do seu lar, às vezes é insuportável. Eu vi isso porque minha esposa principalmente viveu num lar conturbado, e muitas vezes é difícil. Quando a gente também pensa naquela realidade de pessoas que depois que entregam sua vida a Jesus, depois que Deus salva aquelas pessoas, elas são impedidas, basta ler os relatos da janela 10:40, são impedidas de servir a Deus, são proibidas eles pedem seus bens, eles pedem o contexto da sua família, são expulsos de casa, mas é no Senhor que nós vencemos todas essas coisas. Nós pertencemos a Cristo, Ele é seu dono agora. Você percebe, sobretudo, que seu caráter transformado não vem de uma pessoa qualquer, vem do Senhor, da sua salvação. Você agora, sua nova vida parte e sai a partir do Senhor. Então, nós devemos primeiro honrar Ele. Ele que cuida de nós. Façamos a diferença no ambiente que vivemos. Paulo quer dizer, faça a diferença nesse ambiente que vocês vivem, no lar de vocês. No Senhor, vocês vão vencer. No Senhor, Cristo é o maior exemplo quando esteve aqui para cumprir o que o seu Pai mandou, inclusive se sujeitar a Maria e a José, se humilhando em forma de homem. E eu quero dizer a você, não quero provocar você nem julgar você, mas se você, filho, jovem, adulto, tem uma boa relação na igreja, circunda bem com os irmãos, vive bem com os irmãos aqui. Se você tem uma boa relação aqui, ou você aparenta ser, eu quero dizer uma coisa: se você participa de atividade na sua igreja, mas no lar você é um desobediente aos seus pais, você é um filho rebelde, você é um filho cruel de forma constante, irresponsável, violenta até, eu quero dizer uma coisa: você nunca conheceu Jesus, você nunca conheceu o temor do Senhor, você nunca conheceu Jesus. E eu quero dizer agora uma ordem para os pais. No versículo 4: e vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Há uma grande responsabilidade para nós. Nós vamos, por meio dos nossos filhos, formar a nova geração. A nova geração. Por isso que Deus, quando fala a lei ao povo, Ele disse: passe para os seus filhos, e os seus filhos passarão para outros, e eles não vão esquecer. Ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando velho não se desviará dele. Essa é a responsabilidade de nós, como pais que conhecemos a Deus, que temos o Senhor, que fomos transformados, que acreditamos pela fé, que Deus restaurou a nossa sorte, que fomos salvos pela graça em Cristo Jesus. Nós, pais, temos uma enorme responsabilidade de não matar nossa geração, de não prejudicar nossa geração por meio da realidade da vida dos nossos filhos, mas ensinar eles, mas amar eles. E os filhos não existem para os pais, mas os pais existem para os filhos. Essa é a nossa missão. Paulo falava a Timóteo: olha, Timóteo, não, em outras palavras, que os bispos sejam irrepreensíveis, e os diáconos, amantes, que tenham uma só mulher, que cuide bem do seu lar, porque não existe aquele que cuida mal do lar querer cuidar da igreja. Cuide primeiro do seu lar. Esse é seu ministério
principal é cuidar do seu lar. Você é o sacerdote do seu lar. Você traz a realidade de Cristo ao seu lar. Você é a luz que dissipa as trevas no seu lar. E você, como pai, tem essa enorme responsabilidade de criar seus filhos nesse mundo cheio de relativismo, de verdades líquidas, de verdades de ensinamento virtual, a exercer autoridade sobre os filhos. E ele primeiro diz, olha, primeiro, não provoque a ira dos seus filhos. É importante que haja disposição de autoridade presente do pai para com o filho. O pai em si, ele não é amigo do filho. Entenda o que eu vou dizer no fim. Depois eu explico. O pai em si não é amigo do filho, não é companheiro do filho, ele é pai. Ele primeiro, ele é pai. Sendo pai, ele vai ser amigo e ele vai ser companheiro. A partir de sendo pai, a figura como pai. Não é meu amigo mais velho, ele é meu pai. Ele é meu pai. E o pai, ele tem primeiro a obrigação não provocar a ira dos filhos. E o que quer dizer isso? Não provocar a ira dos filhos. Não por excesso de proteção. Não por favoritismo. Não por desestímulo. Olha, filho, tu não vai dar certo na vida, não. Tu fizesse sair, isso é um desestímulo para a vida dos filhos. Arrasar com o sonho dos filhos. A gente tem que usar como exemplo o nosso Pai eterno. Se a gente quando pecasse, Deus lançasse nossa vida já no inferno. E nós merecíamos ser condenados. Mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E a partir disso, nós exercemos a autoridade dos nossos filhos. Não provocando proteção excessiva, mas conduzindo ele no caminho. Não se tornando autoprotetor, não favorecendo ele, não agindo por negligência, não expondo seus filhos à vergonha, à manipulação, ao vexame, à escravidão, nem também ao desprezo. Nenhum sucesso. Você pode conseguir o que você quiser na sua vida como pai, mas nem o sucesso supera o fracasso de uma família. Você vê filhos magoados com os pais, porque esses pais não tiveram presente na vida deles. Eles foram criados por vós, avós. Eu não digo, minhas irmãs, que vocês não devem trabalhar, trabalhem. Mas também saibam aliar a responsabilidade também de criar seus filhos, o pai e a mãe. Nós temos essa responsabilidade de cuidar dos seus filhos apesar do trabalho, de amar nossos filhos apesar do nosso sucesso, apesar de nossas realizações. Mas a maior realização da nossa vida é ver que nosso filho se deu bem, né? Você se alegra quando o filho venceu na vida. Que seu filho não virou um drogado, que seu filho não vive como um bandido, ou como uma pessoa desonesta, ou uma pessoa que vive enganando um ao outro, uma pessoa que vive para mentir, para enganar, para ser um mau caráter. Isso é uma alegria para o pai. Nós devemos criar nossos filhos não provocando, mas sobretudo amando eles. Não provocando a ira dos filhos, não tratando com vexame, com desprezo. Discipline sim. Meus filhos sabem aí. Está aí Mateus. Minha esposa, teu pai chegou. Eles sabem que eu amo eles. Mas quando é para disciplinar, eu vou disciplinar. Para o bem deles. Em Provérbios vai dizer, não deixe de disciplinar os seus filhos, para que lá na frente eles não venham te envergonhar. Você não vai maltratar seus filhos, você não vai espancar eles. Isso até é antibíblico, né? Mas primeiro, nós fomos atraídos por Deus, por meio do castigo de Deus. Se você está aqui e foi atraído pelo castigo de Deus, nós somos atraídos pelo amor dele. E o amor dele nos constrangeu.
Nós devemos ser esse exemplo para os nossos filhos, amar ele de tal forma que ele fica constrangido. Meu pai e minha mãe me amam de verdade. Meu pai e minha mãe me amam de verdade. E segundo ponto, a ordem para os pais. Não provoquei a ira dos seus filhos a ira. Segundo ponto, mas criai-vos. E o criar aqui é estar perto, é acompanhado, é caminhando com o filho, é orientando os filhos. Não é conceder ou fazer o filho e deixar para lá para que os outros criem. É ensinar conduta a ele. Quando meus filhos fazem uma coisa errada, eu sento e começo o sermão. Se é cansativo para vocês falar, para eu falar aqui, meus filhos escutam, viu? E começo, e falo, porque é responsabilidade minha não criar uma bomba autodestrutiva para esse mundo. Não criar meus filhos para a glória do mundo, ou para a minha glória, mas para a glória de Deus. A responsabilidade do pai não é só alimentar, dos pais e as mães, não só alimentar, não só atender às necessidades que eles precisam, não é comprar alimento, comprar roupa, colocar ele num bom curso, esperar que ele tenha futuro, esperar que ele tenha uma boa faculdade. Não é só nossa responsabilidade, isso são coisas legítimas. Nós não devemos também mimar nossos filhos com presentes, fazendo o que ele deseja, mas o que é melhor para a vida deles. E muitos pais perderam a capacidade de criar seus filhos, porque muitas vezes fizeram o que os filhos quiseram. Os pais fizeram o que os filhos quiseram. Isso é prejudicial. E lá na frente, como diz o Matuto, depois que ele endurece o pescoço, fica mais difícil. Fica mais difícil criar os seus filhos. Mas a Bíblia aqui nos dá esse exemplo maravilhoso e nos dá essa grande verdade de como nós temos que criar nossos filhos, que é o terceiro ponto. Criai-vos, não segundo o mundo, não segundo a sua verdade, não o que você quer para os seus filhos, para o futuro, para a maneira de viver deles, para o sucesso profissional deles. São legítimos. Não, mas primeiro, criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Para encerrar, ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem sua casa, porque, sobretudo, você, pai e mãe, vocês são sacerdotes do lar. Vocês são sacerdotes do lar. Não segundo o mundo. O mundo está aí enredando seu filho. O mundo está aí querendo tragar o seu filho, querendo enredar ele, querendo trazer. O Estado está disposto a criar seu filho da forma que ele quer. E o Estado muitas vezes é um perigo, tem interferido na esfera da família. E Deus, eu entendo o papel do Estado. São esferas estabelecidas por Deus, a esfera do Estado, a esfera da igreja, a esfera da família, a esfera do trabalho. São poderes que têm uma autonomia própria. E quem rege tudo isso aí é Deus, sobre essas esferas. E você, pai e mãe, tem a responsabilidade de não deixar que o Estado interfira, se for de forma antibíblica, se não for segundo a vontade de Deus. Você tem o dever de tirar seu filho do conhecimento do mundo aí fora, do amor ao mundo aí fora, porque o amor de Deus não está aí, nesse sistema de mundo que vai contra Deus. Mas nós temos o dever, sobretudo, de ensinar nossos filhos na verdade das Escrituras. Primeiro, ensine seus filhos, se eles forem pequenos, comece o básico. Ensine que Deus criou todas as coisas, que Deus nos fez, que o homem pecou, mesmo Deus dando todas as condições, que ele pecou e que ele carece de um Salvador, que ele carece de que seus pecados precisam ser pagos e unicamente quem pode e tem condições de pagar nossos pecados é o Senhor Jesus Cristo. São coisas básicas que você pode ensinar aos seus filhos.
E continue acompanhando ele. E se eles forem velhos, ensine no caminho do Senhor. Meu filho, vem cá, eu tenho algo a dizer a você. Eu tenho algo a falar ao seu coração. Até hoje eu vou na casa da minha mãe e ela me ensina a verdade. E ela me ensina a palavra. Isso impede que seu filho seja enredado pelo mundo. Isso impede que seu filho seja enredado pelas garras de Satanás. Isso impede que seu filho seja destruído aí fora. É responsabilidade nossa, como cristãos, como pais, criar uma geração que glorifique a Deus. O que nós desejamos para os nossos filhos aqui? Que eles tenham sucesso, que eles consigam uma profissão boa, que eles não padeçam de necessidades, que eles consigam o que anseia o coração deles, que eles consigam ter uma boa profissão, que eles sustentem suas famílias com dignidade, que eles tenham filhos para a glória de Deus, que eles se casem bem, que eles tenham boas esposas, que eles tenham bons esposos. O que nós queremos para os nossos filhos? Isso aí, muito mais. Mas, sobretudo, nós devemos que nossos filhos amem ao Senhor. Que, acima de tudo, a maior responsabilidade de nós, pais, que conhecemos o Senhor Jesus, que fomos salvos pela graça de Deus, é conduzir o coração dos nossos filhos a Cristo. É conduzir o coração dos nossos filhos a Deus. Porque nós sabemos que somente o Senhor pode transformar as realidades. Que somente o Senhor pode conduzir o coração dos nossos filhos e a vida dele até aquele dia. Ou você vai resumir a vida do seu filho aqui só, ou você vai apresentar uma realidade boa para o seu filho aqui só, ou você vai querer que seu filho desfrute uma vida boa só, uma vida centenária aqui, e no final ele vá para o inferno. Isso não é desejo de nenhum pai, e principalmente nós que conhecemos o Senhor. Nós devemos que apresentar as Escrituras a Ele. E não há pais mais zelosos, mais amorosos que ensinar a verdade aos seus filhos. E essa verdade não é a verdade do mundo, não é uma verdade líquida, não é essas verdades relativistas, mas a verdade do Evangelho. É o que salvará a alma dele, é o que salvará a vida dele por toda a eternidade. Essa é nossa responsabilidade. Essa é nossa responsabilidade como pais. De primeiro, ensinar a verdade. Antes de qualquer um subir aqui e pregar a verdade, nós temos que ir em casa, sobre a responsabilidade como sacerdotes, ensinar aos nossos filhos o que é temer a Deus. E é por meio da nossa vida, não é por meio da palavra. Eu chego meus filhos e digo: você está fazendo isso por quê? Eu sou pecador, eu erro, irmão. Você pode algum dia ver eu em falha, eu pecar, até contra você. Mas nós temos uma grande responsabilidade de nossas palavras não serem tão fortes quanto a nossa vida. Eu olho para meus filhos e digo: você está fazendo isso por quê? Qual o exemplo que você está vendo, o mau exemplo que você está vendo, meu e de sua mãe? Qual o mau exemplo que nós estamos dando? Eu pego meus filhos mais velhos e digo: você vai ler a Bíblia comigo. E ele já leu o Novo Testamento 2 vezes e o Antigo Testamento. E às vezes a Emanuel já vem. Diz: me explica aí o que você leu. Explica aí o que você leu, nas suas palavras. Nós temos que entender, irmão, que foi esse Evangelho que nos salvou. Esse Evangelho que abriu nossos olhos, que tirou-nos do cativeiro das trevas, que nos tirou da escuridão. Então, qual a melhor coisa que nós devemos fazer aos nossos filhos? Ensiná-los na verdade. Eu sou um exemplo disso. Vocês são um exemplo disso. Vocês foram ensinados por alguém. Meu primeiro discipulador foi minha mãe. Perdoe. Eu
Minha mãe disse, você vai para a igreja? Eu disse, eu não vou. Você vai para a igreja? Eu não vou. Ó, sempre, isso culto aqui para eu lhe ensinar a Bíblia. Eu não quero. Aleluia. Eu não quero. Você vai lá para a igreja. E ela sempre me ensinava. Mas a verdade fica guardada. Ela cumpre o propósito para que ela foi enviada. E sabe o que eu fazia? Você vai para a igreja. Eu ia pela última rua e botava a Bíblia debaixo daqui, ó. Meus amigos não vão me ver com essa Bíblia. Mas a verdade chegou. Perdão, igreja. A verdade do Evangelho bateu no meu coração. Ela chegou e me salvou. E antes eu vivia como frequentador de igreja. Agora eu posso dizer que a cada dia, eu vou conhecendo o Senhor. Preciso mudar muito. Mas o propósito que minha mãe queria em me ensinar o Evangelho, ela pode louvar o Senhor. Ensine seu filho no caminho que deve andar. E quando o velho, não se desviará dele. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.